Olá pessoal, eu sou o Flavinho aqui de Belo Horizonte e você está no curso Elementos na Dança. Eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês por estarem conosco durante todos esses dias e eu quero de antemão agradecer também todo o apoio aí da Aline e da equipe dela que tem se mobilizado para que esse curso pudesse ser realizado. Com o patrocínio da Criador Flags, empresa a qual sou dono, proprietário, que trabalha com bandeiras, acessórios de dança, batas. E nós temos aqui algumas perguntas dos nossos alunos que querem que a gente esteja aí respondendo. E eu preparei para vocês esse vídeo com muito carinho para que a gente pudesse dar sequência aí nas perguntas que foram feitas. Então vamos começar. Bom, as seguintes perguntas são tais. Primeira, qual a maneira certa de usar o vaso na ministração? Bem, a maneira certa, talvez a gente não vai criar uma regra, mas a maneira certa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a gente está utilizando que tipo de material que é o vaso a qual eu estou usando como elemento na dança. Então, se eu estou utilizando um vaso que é realmente feito de barro, que a gente comprou na mão do oleiro, comprou com alguém que produz, um vaso específico de cerâmica, ou barro, ou de vidro, eu tenho que tomar cuidado por justamente pensar na questão do material que ele é utilizado. Então, eu tenho que saber manusear, as minhas mãos não podem estar com creme, com óleo, às vezes a gente passa um óleo, um creme nas mãos, antes de ministrar, enfim. E aí logo você pega aquele ou até um óleo ungido mesmo no culto, você pega aquele objeto e aí ele pode escorregar da sua mão. Então você tem que tomar todos esses cuidados, prestar bastante atenção nisso. Então a minha sugestão é até que você verifique a possibilidade de você ter um vaso de acrílico ou artesanal feito de jornal, um vaso mais apropriado de palha, Eu já vi vários tipos de vasos e ministérios que são criativos nesse sentido, de papel. Então, não existe uma forma correta, mas a gente precisa estudar um pouco, como que é a cultura do nosso país e até a cultura bíblica. E ali a gente vai ver como que eles carregavam o vaso. Eram com as duas mãos? Era com uma mão? Era com as duas, Com uma ou com duas mãos? Era aqui nos ombros? Era na cabeça, A cultura afro e aqui no Brasil também, no Nordeste ou nos interiores dos estados. Normalmente as famílias, carregam muito na cabeça. Aqui, coloca aquele paninho e por cima vem o vaso. Então a gente pode associar muito a isso. Pensando na nossa cultura, é importante que a gente estude a cultura local do nosso estado, da nossa região, para que a gente possa fazer com que o público, as pessoas que estão assistindo a nossa ministração, ali já consigam identificar-se, ou se ver naquela situação de carregar aquele vaso, E aí a gente começa a associar essa figura cultural nossa com a cultura do céu, dos elementos, de dentro daquele vaso, pegar algo que possa ser liberado, como a água, tem um seu significado, a gente poder liberar ali unção, óleo, enfim. Então, é só essa pincelada que eu estou dando para vocês. Vamos para a pergunta número 2. Que tipo de vaso podemos usar na dança? Foi o que eu acabei de falar, acabei já respondendo. Então, tente utilizar aqueles vasos que vocês saibam que vai ser apropriado. Teve uma época, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, que o Ministério de Dança que eu estava, nós fizemos com balão. Eu não sei explicar para vocês, balão em jornal. Na época eu não lembro, as meninas fizeram. E aí ficou muito legal, a gente usou por muito tempo. Quando eles se desgastaram, a gente jogou fora e refez. Então faça com materiais apropriados ao ministério, ao grupo e treine. Então é importante treinar muito, além de estudar, treinar em casa, no ensaio, para você não ser pego de surpresa em algumas situações que não seriam legais. Então, vamos para a pergunta número 3. Quais são os cuidados que devemos ter ao usar o vaso na dança? Também acabei respondendo de alguma maneira essa pergunta. A gente deve ter vários cuidados. O cuidado, se for um vaso, por exemplo, de barro, ou de acrílico, ou de vidro, eu já vi uma situação onde o pessoal foi ministrar com vaso de barro, e talvez vocês também tenham visto,
E aí quando eles foram fazer a ministração, em determinados momentos as meninas entravam e quebravam o vaso em certas partes da canção, que é como se estivesse quebrando mesmo o vaso. Então elas jogam no chão e aí caco para todo lado. E caco machucando irmão, e caco no olho da criança, e caco não sei aonde. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que querer gerar impacto é importante, né? Numa ministração, numa dança, numa apresentação. Mas nem sempre você tem que quebrar o vaso. Então, por exemplo, a gente precisa observar o espaço que a gente está, a igreja, se tem instrumento próximo, se tem pessoas, se vai machucar alguém, se é necessário quebrar. Então, de repente, às vezes eu coloco bastante tecido no chão e solto aquele vaso das minhas mãos, ele cai sobre o tecido, mas não quebra. Se a gente vai ter condição de comprar outro depois, que às vezes você compra o vaso super caro em algum lugar, e aí só naquela ministração que você usou ele quebrou e depois você não pode usar mais. Então, às vezes, simule o quebrar o vaso e não quebre ele somente para simular. As pessoas vão entender ou perceber que você fez aquele ato. Agora, se for quebrar, também sugiro que você coloque um tecido no chão, que você quebre mais próximo do chão. Tome cuidado com o seu rosto, tome cuidado com o rosto do outro. Então, tem que ter muito essa percepção e esse cuidado, tá? Já vi muita coisa que não foi legal. Pergunta número 4. O vaso pode ser utilizado pelo homem? Sim. A figura do homem, ela também exerce, né? Como que eu posso dizer? Ela exerce uma função específica. Não há problema o homem carregar. A forma com a qual nós carregamos é que não seria interessante. Então, eu não vou carregar de um jeito tão feminino. Mas, por exemplo, eu posso carregar nas laterais do ombro, posso carregar sobre a mão, né? Então, olha, esse movimento aqui de carregar o vaso, de elevar o vaso. E outra dica que eu não dei. Eu já usei muito vaso, mas também já usei a figura dele nas minhas mãos. Aqui é como se eu estivesse pegando na base, eu solto, pego embaixo, levanto, derramo. Então, eu posso fazer o movimento de derramar. Hoje à noite na aula a gente vai fazer isso. Então eu posso fazer ele meio que, sabe, de mímica, aquela brincadeira da mímica, a gente utilizar a figura da mímica para poder trabalhar a questão do vaso. Então o homem pode utilizar, eu não vejo problema, desde que o rapaz entenda e perceba os movimentos. Então se as meninas estão fazendo uma ministração com vaso, onde só mulheres entram e fazem uma manifestação específica, quem sabe aquele homem não pode entrar com uma figura representando Deus derramando, né, sobre as pessoas ali presente o óleo, a unção, a graça, ou aquele homem também pode representar o oleiro, né, enfim, há muitas figuras do homem e que seria interessante nesse processo. Vamos para a pergunta número 5. É verdade que precisamos consagrar nossas vestes de dança a Deus? Uau! Que pergunta, né? Então, eu sou favorável a muitas coisas no reino, mas com o tempo a gente vai quebrando alguns dogmas e algumas religiosidades que carregamos. Se você tiver que consagrar sua roupa ao Senhor, de maneira que você ore consagrando, né? Vamos supor, a roupa chegou e aí você está muito emocionado, o grupo também, gente, olha, ninguém veste a roupa se não consagrar. Tá bom. Você pode orar, não tem problema, você, né, falar assim, Senhor, olha, consagramos essa roupa ao Senhor, mas mais do que a roupa, eu quero que você entenda que quem tem que estar consagrado não é a sua roupa, é você. É você aí na sua casa. É você na sua igreja, no seu ministério. Você precisa ser o consagrado. Sabe por quê? Se você consagra aquela veste que você comprou, se você compra uma veste que dizem que é consagrada, toma cuidado, porque é o seguinte, eu sou consagrado. Eu creio que eu sou consagrado. Se você crê que você é consagrado, ponto final. Já vai vir com bênção, já vem consagrado, já está ungido, já está abençoado. Eu não preciso declarar ou manifestar que aquele ali é consagrado, porque já faz parte do processo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente começa a ficar muito religioso e as coisas começam a estar ali.
Ah, não toca nessa roupa não que ela é consagrada. Beleza, engraçado. Quando você vai numa loja, uma grande loja de rede de vendas, por exemplo, a C&A, Riachuelo, Pernambucanas, Americanas, e você compra uma roupa, você consagra ela? Você consagra ela a Deus, para ir no culto, para ir trabalhar? Porque se você consagra de dança, você tem que consagrar todas, né? Porque você não sabe de onde veio. E muitos falam assim, eu consagrei porque minha costureira não é crente. Ah, tá, mas você é o consagrado. Você é a pessoa que deva e que tem que estar consagrada. Eu vou te provar isso biblicamente, né? A palavra consagrar significa tornar sagrado, né? É quando nos separamos para dedicar a Deus, buscando santidade em sua presença em oração. O ministro de dança precisa consagrar-se constantemente. Então, mais do que consagrar suas roupas, consagre a si, consagre o seu grupo, consagre o seu ministério. Porque quando você tocar, tudo que você tocar vai ser abençoado. Lembrou? Ativou sua mente? Tudo que você tocar vai ser abençoado. Então, não perca tempo. Não se desespere. Pense nisso. É necessário deixar os nossos afazeres e diversões de lado às vezes, para a gente ter um tempo de busca ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Não dá para ficar mais fugindo disso. Quantas vezes a gente é pego por Deus de surpresa, né? Ele vem, se manifesta. Por que a gente não pode buscar a Deus também de maneira de surpreendê-lo, né? Da qual a gente poderia surpreendê-lo, tocar o coração de Deus. Então a gente precisa ter essa percepção. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você tem a luz de Cristo em você, você precisa se consagrar. Você já é escolhido de Deus, você faz parte de um sacerdócio e de um reino. Então, é aquilo que eu te falei. Se você consagra a sua roupa de dança e não quer abrir mão disso, né? Não estou dizendo que você não vá orar. Você pode orar. Não é proibido orar. Senhor, as roupas chegaram, nós queremos agradecer ao Senhor, porque foi com muito custo, porque a gente estava fazendo ali todo o processo. Não tem problema. Mas você precisa entender que não é a figura da sua roupa. É você. Porque senão você vai ter que consagrar as roupas da C&A, da Pernambucanas e de todas as lojas que você compra. Porque a gente não sabe de onde veio. Entendeu? Então por que a gente não faz isso? E já que a gente não está fazendo isso, significa que a gente separa algumas coisas e se torna religioso com outras. Então eu quero só te fazer pensar com relação a isso. Pensa bem, sabe? Eu sempre consagrei em oração as minhas roupas, dizendo para Deus: Senhor, eu quero agradecer o Senhor e consagrar a Ti essas roupas, porque eu sei que elas vão ser bênção na vida das pessoas. Eu sei que, além da linguagem da minha pessoa, elas também vão falar. Existe também, né, um complemento da sua ministração. A sua roupa também pode, né, dizer algo, ela pode proclamar algo. Mas não está na roupa o poder. O poder está em nós, como eu já disse. Vamos lá. Pergunta número 6. O que devemos usar por baixo das vestes de dança para não causar escândalo e não ser reparado ou julgado? Reparado e julgado a gente vai ser sempre, né? A gente está se expondo. Só por estarmos expostos com a nossa arte, a gente já vai ser julgado e reparado sempre. Então, o que eu dou dica para vocês é que todo ministério tenha que perceber é que é necessária a roupa de baixo, é necessário a gente usar os nossos colãs, né? Alguns chamam body, colã, não sei qual que é o nome que você usa aí na sua cidade. Mas é uma estrutura que vai tampar a parte de cima e de baixo do seu corpo, né? Aí vai depender, tem pessoas que tem com manga de alcinha mais larga, manga 3/4, vai variar de acordo com os uniformes que você tem, qual a estratégia que você usa. Às vezes o grupo só tem um colã, então de repente você precisa ter mais de um, cores variadas para você conseguir adequar as roupas que você utiliza. Eu venho de uma época que usava 5, 6 peças
né, por baixo. Hoje isso diminuiu, não há tanta necessidade de tanta coisa, mas a gente precisa ainda ter aquele pudor, né? E pedir o Espírito Santo para nos dar esse discernimento, olhar no espelho com aquela roupa para ver se não está indecente, né? Seja as meninas ou os meninos. Então, se você perceber que precisa colocar mais alguma coisa além do colã, coloque. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Desculpa. Não seja um problema para o seu líder, não seja um problema para o seu grupo, não seja um motivo. Mas se for, aceite a correção, se coloque na posição de servo, aprenda a ouvir e mude e melhore o seu comportamento, do seu grupo, do seu corpo, enfim. Então a gente precisa estar atento sim a essas questões. Então eu não concordo com ministérios, grupos, homens ou mulheres que não utilizam a parte de baixo do colã. E também peças íntimas, é importantíssimo esse uso de peças íntimas, que não vão incomodar vocês, mas também que não estão relaxadas. Então, ou meninos, não usem qualquer peça íntima, tá? E meninas, por favor, toma muito cuidado. A questão visual, a parte de frente, de trás, é importantíssimo, tá bom? Então, observa bastante isso. As roupas que são transparentes, por exemplo, você usa muito branco, bege, então coloque por baixo cores escuras, coloque short, coloque leggings, porque aí vocês vão ter mais tranquilidade nesse sentido. Pergunta número 7. Existem vários tipos de guarda-chuva, mas qual é o ideal para usar na ministração? Um guarda-chuva ideal seria aqueles de plástico, coloridos, ou de cores específicas, e não aqueles tradicionais, por exemplo, guarda-chuva preto, ou guarda-chuva... ou a sombrinha feminina, que a gente chamaria de sombrinha feminina, que é aquela cheia de flores. Você vai usar algo que tem a ver com a ministração. Então, se você vai falar do poder do sangue, de repente tem que ser todos vermelhos, né? Vai depender muito da figura ou do desenho que você vai estar conduzindo ali na sua ministração. Então, sugiro que vocês usem aquele que tem aquele ganchinho, né? Que é um ganchinho, eu esqueci o nome, é um ganchinho assim, que você segura, ele é mais fácil para segurar, que tem a ponta, aquela ponta que é conector final de plástico, que aqui tem um plástico, né, tampando, ou que ele não tenha nada naquela estrutura, que ele seja reto, né, que a sombrinha seja toda reta, só tem esse elevadozinho aqui, mas é importante você verificar isso porque pode machucar, tem partes de ferro, então tem que tomar muito cuidado com ele, tem que treinar bastante, tem que ver se ele abre e fecha, se eles não estão estragados. Sugiro que não sejam tão grandes e se forem para ministrações específicas que vocês treinem. Tem alguns infantis ou médios que dá para trabalhar bem, mas eu acredito que vai depender muito do tipo de ministração. Então, pessoal, ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e logo, logo a gente tem mais aqui respostas para vocês. Um forte abraço.